Boa noite, queridos internautas. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, falando sobre o quê? Passos para o sucesso. Como chegar ao sucesso? Sucesso é subir um degrau de cada vez e não desistir. É caminhar e não parar. Sucesso é você atingir as suas metas profissionais e pessoais. Boa noite, Augusto Júnior. Boa noite, Rose. Grande satisfação estar mais uma vez no programa Passos para o Sucesso. Hoje nós estamos com o nosso Augusto Júnior, que além de apresentador do Passos para o Sucesso, ele é escritor, palestrante e também ministra cursos de oratória, que hoje vai ser o nosso tema do Passos para o Sucesso, que afinal a nossa oratória é muito importante para o nosso sucesso profissional e até pessoal também, né, Augusto? Sem dúvida nenhuma. Falar em público, você conseguir se comunicar com sucesso é fundamental para você conseguir alcançar os seus objetivos. E como é muito importante se comunicar na nossa vida pessoal, profissional. Hoje, quem não se comunica não tem sucesso. Para nós chegarmos a algum lugar, nós temos que nos comunicar. Igual tem aquele famoso ditado, né? Quem tem boca vai a Roma. É muito interessante e você tem que utilizar muito bem a sua comunicação. Augusto, qual o significado da comunicação para você? Bem, a origem da palavra comunicar, Rose, significa tornar comum. Ou seja, eu vou conseguir passar a ideia do que eu tenho. Para mim entender o significado de comunicação, eu tenho que entender que existe o emissor, existe a mensagem e existe o receptor. Quando o emissor envia a mensagem e o receptor entende essa mensagem, Rosa, então eu posso dizer que houve uma comunicação, ou seja, eu tornei comum aquele assunto. Ah, que joia! E nós, como profissionais de comunicação, temos que passar uma mensagem que todos entendam, né, Augusto? E por que é importante falar em público? Bem, Rose, esse falar em público, nós vamos ver que sempre foi o atributo dos grandes líderes. Você pegar Gandhi, Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Adolf Hitler, Jesus Cristo, Steve Jobs, todos esses líderes, eles tinham em comum essa capacidade incrível de se comunicar. Infelizmente, se você não consegue se comunicar com clareza, com eficiência, com eficácia, você não consegue passar a sua visão, você não consegue passar a sua ideia para a sua equipe. E isso acaba prejudicando. Por isso, os grandes líderes, eles eram grandes comunicadores, eles conseguiam se expressar. Além de ele passar a ideia, eles conseguiam fazer com que as pessoas entendessem a ideia deles. Então, o sonho não era mais deles, eles passavam os sonhos para os outros. Foi isso que o Walt Disney fez, muito bem. Ele tinha uma ideia, ele tinha um sonho, Josi, e ele conseguiu transvisionar, ou seja, transmitir o sonho dele para os outros da sua equipe. Ah, que joia, Augusto. E tem alguns segredos também para que nós podemos ser comunicadores de sucesso. E quais esses segredos, Augusto? Emitir a mensagem com mais segurança. Tem sempre alguns macetes que nós utilizamos para estar sendo um comunicador. E conforme eu disse no início do programa, nós precisamos de nos comunicar bem, não só para a nossa vida pessoal, mas como para a nossa profissional também. A maioria dos trabalhos de TCC na faculdade, você tem que apresentar o seu trabalho lá na frente, para todos. Você tem que ter uma boa apresentação em público. Então é muito importante na nossa vida pessoal. E para isso, há alguns segredos. Quais esses segredos, Augusto? O primeiro segredo, Rose, seria ouvir. Para mim conseguir me comunicar, eu preciso ter empatia, eu preciso me colocar no lugar da pessoa que está me ouvindo. Se o comunicador, se a pessoa que está se falando, não está se expressando, ela não se coloca no lugar do receptor, do cliente, do consumidor, ela não vai conseguir transmitir uma ideia clara, não vai conseguir se comunicar com sucesso. Então eu preciso transmitir, eu preciso ouvir. A segunda coisa que eu diria, Rose, é que quando eu for me comunicar,
eu tenho que estabelecer qual o objetivo que eu vou atingir. Eu vou ter que estabelecer qual o objetivo. O primeiro objetivo, eu posso estabelecer o objetivo de motivar as pessoas. Então, eu quero motivar aqueles que estão me ouvindo. Então, a minha tonalidade vai ser diferente, a minha expressão corporal vai ser diferente. Segundo objetivo que eu posso fazer, eu posso tratar o objetivo de conscientizar. Eu vou conscientizar aqueles que estão me ouvindo. O terceiro objetivo seria informar, ou seja, eu iria passar a informação para as pessoas. Eu iria descrever algum curso, algum produto, eu iria fazer isso. E o quarto objetivo da comunicação é o entreter. Então eu tenho 4 objetivos. Eu tenho o informar, conscientizar, motivar e entreter. Qual objetivo você quer alcançar? Então o primeiro segredo para me comunicar com sucesso é ouvir. Segundo, estabelecer o meu objetivo da comunicação. E terceiro, Rose, que muita gente acaba não consegue entender, é que eu tenho que dividir minha fala. Eu tenho que ter início, meio e fim. Eu tenho que estabelecer esse parâmetro para que eu possa me comunicar com sucesso. Ah, que ótimo, bem esclarecedor, né, Augusto? Muitas vezes a gente esquece do começo, do meio e o fim. E como ser um comunicador de sucesso? Como nós estamos falando de sucesso, como atingir o sucesso? Bem, Rose, eu diria o seguinte: quem vai se comunicar, quem precisa se comunicar, e na verdade todo mundo na empresa, o funcionário, o estagiário, o dono da empresa, o vendedor, todos precisam se comunicar. A primeira coisa que eu tenho que entender para me comunicar é que existem 3 tipos de pessoas me ouvindo. Agora mesmo existem 3 tipos de pessoas aí. Existe o tipo de pessoa, Rose, que é as auditivas. Elas vão prestar atenção no que eu estou falando, no conteúdo da minha fala. O segundo tipo de pessoas são as visuais. São aquelas que estão observando a minha roupa, a minha postura, o meu cabelo, as minhas expressões. E o terceiro tipo de pessoas são as sinestésicas, são aquelas que vão o que elas sentem, a emoção que eu consigo transmitir. Então, se eu quero me comunicar com sucesso, eu preciso entender que existem esses 3 tipos de pessoas. Em todo público, em todo auditório, onde eu for falar, eu vou ter esses 3 tipos de pessoa. E a segunda coisa que eu preciso entender, Rose, é que a linguagem vai além da minha fala. Existe um estudo que diz o seguinte: 7% da comunicação é o que eu falo. 38% é a minha tonalidade de voz. E 55% é a minha expressão corporal. Se eu me comunicar dessa forma, sem ter nenhuma expressão, nenhuma tonalidade, eu vou atingir somente 7%, Rose. Se eu comunico já alternando a tonalidade de voz, eu já consigo atingir um maior número de resultados. Agora, se além disso, eu me comunico, me expressando, falando e mudando a tonalidade da voz, eu consigo abranger a maior parte dos meus ouvintes. Então, eu daria essa dica para quem deseja se comunicar com sucesso. Ah, que ótimo, né? Muitas dicas interessantes. Legal, agora só falta colocar em prática, Augusto. É muito já as dicas que você está dando, mas tem pessoas que mesmo assim não conseguem, elas têm medo, pavor. Falou de falar em público, elas travam. Augusto, tem algum segredo para estar vencendo esse medo? Rose, primeiro é preciso entender o seguinte: todo mundo, gente, fica nervoso. Isso não é seu privilégio. Se você tem nervosismo, se você tem dificuldade, não é privilégio seu. Todo mundo, quem se comunica há muito tempo, é um bom comunicador, ele tem essa dificuldade. Algumas pessoas acabam se destacando, tendo mais facilidade para se expressar. Mas, no geral, a maioria das pessoas tem esse medo. O que eu tenho que fazer é administrar o meu medo. Então, eu tenho que saber como vou lidar com ele. Como assim? O que é que eu posso fazer? Primeira dica que eu lhe daria: tenha autoconfiança. Acredite no seu potencial. Você tem que acreditar que você vai conseguir. Se eu já saio de casa pensando, eu vou falar besteira, eu vou gaguejar, eu não vou conseguir me expressar, vai todo mundo rir de mim, é isso que vai acontecer.
Agora, se eu saio com autoconfiança, eu tenho plena consciência que eu vou conseguir alcançar os meus objetivos, então realmente eu consigo. Primeira dica que eu lhe daria é essa: tenha autoconfiança. Acredite em você. Se você não acreditar no seu potencial, ninguém vai fazer isso por você. Segunda dica que eu lhe daria: conheça o assunto que você vai falar. Se você não quer passar vergonha, estude, se prepare, tenha familiaridade com o assunto que você vai conversar. Não adianta nada você falar, você ser um bom comunicador e falar de um assunto que você não tem conhecimento, não tem noção. Você não vai conseguir se comunicar com sucesso. Então, primeiro, tenha autoconfiança. Segundo, conheça o assunto. Terceiro, tenha um pensamento positivo. Tem gente que chega na plateia, no auditório, e já começa a imaginar as pessoas rindo dela, zombando dela. Eu vi uma dinâmica uma vez que eu gostei bastante, bem interessante sobre isso. O palestrante dizia o seguinte: quando você chegar em um auditório, você imagine a seguinte cena: está todo mundo me devendo, todas essas pessoas estão devendo para mim. Então quem tem que ficar com vergonha não sou eu, mas são elas. Então você pode fazer isso. E se acontecer algo engraçado, o que eu faço? Eu vou sorrir, eu vou agir naturalmente. Se eu errar, eu não vou me desesperar. Por quê? Porque o erro acontece. As pessoas vão perdoar o meu erro. E a quarta coisa que eu tenho que entender é que as pessoas não estão torcendo para o meu erro, Rose. E esse é o problema da maioria das pessoas. Elas pensam, essas pessoas que têm medo de falar em público, que o auditório, as pessoas que estão na plateia, estão torcendo para ela falar errado. Na verdade, não. Se aquelas pessoas estão ali para lhe ouvir, se elas gastaram tempo, a atenção delas, elas querem ouvir algo de você. Então, tire isso da mente e fale em público. E a última dica é: treine. Eu só vou conseguir vencer os meus medos se eu enfrentá-los. Se você não enfrentar o seu medo, você nunca vai conseguir vencer essa dificuldade. Mas se você começar a se comunicar, vencer, passar, você vai ver que você vai alcançar os seus objetivos. Eu daria essas dicas para quem tem medo de falar em público. Que ótimo, já dá para arriscar, né? Já dá para vencer esse medo, principalmente com a dinâmica que o Augusto citou. Imagine você falar para as pessoas que estão devendo para você, você vai se sentir extremamente seguro, vai ser ótimo. Augusto, e quais as dicas que você nos daria para melhorar a fala, para melhorar como falar em público? Quais são as dicas? Pronto. Eu diria o seguinte: primeiro, treine com poucas pessoas. Porque muita gente que eu conheço, se ela estiver falando 1 a 1, ela consegue falar bem. Se ela estiver falando com 2, ela consegue falar bem numa reunião, se expressar bem. Se aumentar para 10 a 15, então a pessoa já começa a tremer na base, ficar nervosa e preocupada. O que se tem que fazer? Você vai aumentando gradativamente. Eu não estou dizendo aqui que você tem que falar para grandes multidões, mas eu estou tentando lhe preparar para quando surgir essa oportunidade. Uma coisa bem interessante, Rose, é que nas escolas, faculdades, a gente vê que as pessoas têm uma grande oportunidade de aprender a falar em público. Elas precisam apresentar seminários, elas precisam expor ideias, e isso é uma oportunidade. Então eu começo com isso, eu vou treinando e passo a passo, a cada dia, eu vou melhorando e desenvolvendo essa minha habilidade, essa minha capacidade. Então eu daria essa dica. Segundo, treine muito, treine muito. Gente, vá para frente do espelho, fique na frente do espelho, coloque uma roupa e comece a falar. Ensaie o seu discurso, treine, ria, descontraia, veja como vai ser a sua expressão. Depois, chame a sua família, sente eles na sala e veja se você vai conseguir se comunicar com eles. Então, depois de você treinar várias vezes, você vai estar preparado. Se você tiver uma filmadora em casa, hoje as máquinas digitais têm isso, coloque a máquina digital na sua frente e fale. Quando você colocar no computador e reproduzir, você vai ver os seus erros, as suas falhas, onde você está errando, onde você está acertando e vai poder melhorar. Então, treine muito.
A segunda dica, eu já falei aqui, é fale assuntos que você conhece. Não adianta nada e você não vai conseguir falar bem e ser um comunicador de sucesso se você quiser falar assuntos que você não conhece, que assuntos que você não tem familiaridade. Se você fizer isso, você vai ter grande probabilidade de fracassar. Mas se você falar algo que você conhece, então você vai conseguir transmitir a ideia. E a terceira dica que eu daria é fale com emoção, gente. Nada melhor do que você ouvir alguém vibrante. Olha o que conseguia Steve Jobs. Steve Jobs conseguia fazer a apresentação de um simples produto, ele conseguia fazer algo fantástico. As apresentações de Steve Jobs, quando ele ia lançar os seus produtos da Apple, era algo magnífico. Ele estava apenas apresentando um produto, mas ele fazia isso com maestria, ele fazia isso com grande destreza. Fale com emoção, fale com sentimento, faça as pessoas sentirem a emoção que você está sentindo naquele momento. Quando você fala com emoção, você consegue tocar o coração das pessoas. Só existe uma maneira de tocar o coração das pessoas, é falando com emoção. E por último, Rose, eu diria, seja você mesmo. Não adianta nada eu tentar imitar os outros. Não adianta nada eu tentar copiar os outros. Não, eu tenho sim que aprender, olhar, observar. E nós temos uma grande escola. Nós podemos ver na televisão grandes comunicadores. Luciano Huck. E Luciano Huck falou numa entrevista que o segredo dele para falar em público era ser espontâneo. Ele nunca fez curso de oratória, ele nunca fez curso, ele disse que o segredo dele era ser espontâneo. Ele simplesmente relaxava e falava aquilo que vinha na mente, vinha no coração. Outro grande exemplo que a gente vê é Faustão, aquela descontração que ele tem, consegue envolver, atrair, consegue entreter as pessoas. Outro grande comunicador, mais clássico, Silvio Santos, que também consegue com maestria. Gente, teve uma época que o Silvio Santos, ele começava o seu programa às 6 horas da noite. Meia-noite, ele ainda estava no ar e ainda estava conseguindo segurar a audiência, sozinho, gente. Isso não é fácil, isso são para poucos comunicadores por 6 horas. Um grande líder, o líder de Cuba, Fidel Castro, ele fez um discurso, Rose, e nesse discurso ele levou 4 horas e meia e as pessoas ouvindo. Mas por quê? Porque ele conseguia transmitir o que ele queria, passar a ideia que ele transmitia. Então, essas são mais ou menos as dicas, Rose, que eu daria. Ah, que ótimo. E falar o que as pessoas querem ouvir também é muito joia, né? E o Silvio Santos é um grande exemplo disso. E, como nós ouvimos no programa Passos para o Sucesso hoje, não há sucesso sem ter uma boa oratória, sem saber nos comunicar. Vendedores, não há sucesso se você não saber comunicar e apresentar o seu produto com excelência, mostrar o que ele realmente possui de benefícios. Augusto, tem mais alguma dica? Sim, Rose, sim. Era justamente isso que eu queria falar. A questão da comunicação, ela envolve todo mundo. Ela envolve o vendedor, ela envolve o professor em sala de aula, ela envolve o diretor da empresa, ela envolve você que trabalha com comunicação, ela envolve políticos. Nossa, nós temos exemplos fantásticos de grandes comunicadores políticos, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, Barack Obama. Quando eu olho para esses homens, eu tenho muito que aprender sobre comunicação. Nós temos diferentes tipos e estilos de comunicação. Nós temos um Lula mais povão, que fala a linguagem das pessoas. Nós temos um Fernando Henrique mais intelectual, mais pensador, mais pragmático. E nós temos um Barack Obama, o Barack Obama que é o rei da tecnologia, Rose. Ele usa o prompt, né? Ele vai lendo os discursos dele que vai aparecendo nas telas. Então, assim, nós temos vários diferentes tipos de comunicadores. O importante é que nós possamos desenvolver. Claro, ninguém vai virar um grande comunicador do dia para a noite. Mas nós, se continuarmos treinando, se aperfeiçoando e se esforçando, nós conseguiremos. Eu gosto de uma frase que diz assim, é um ditado grego. Quando Demóstenes fala, as pessoas
dizem como ele fala bonito. Quando Péricles fala, as multidões exclamam, vamos fazer o que ele quer. Então, que nós possamos nos comunicar. E para terminar, Rose, eu queria deixar aqui um poema que fala justamente sobre isso. Diz assim: palavras são asas para fazer as ideias decolar. São raios que fazem os sentimentos brilhar. São pontos que ligam os corações. São flechas que trazem destruição. São legados que deixamos ao partir. São roupas para os nossos sentimentos partir. São bálsamo para que nossas mágoas possam sanar. São atalhos entre o que foi e virá. Mohamed Sanyei. Ele é consultor especialista em marketing, Rose, mas para mim ele está mais para poeta. Muito obrigado. Obrigada a você, Augusto. Foi muito esclarecedor as suas dicas de como nos comunicar melhor, bem. E sucesso é vencer os desafios dia a dia. Foi um prazer estarmos juntos mais uma vez. Queridos internautas, nós temos o nosso Facebook, que é Rose Martins, tem o do Augusto também, Augusto Júnior, e a nossa fanpage, que você pode comunicar conosco, enviar a sua mensagem e curtir. Augusto. Rose, o que eu queria dizer é que no próximo programa está imperdível. Nós vamos estar falando sobre empreendedorismo. Então você não pode perder esse próximo programa. Não pode perder mesmo, porque nós temos uma convidado especial. Não perca. Assista Passos para o Sucesso na próxima segunda. Grande abraço, obrigado, boa noite. Uma boa noite, uma excelente semana. Até a próxima.